Vamos seguir um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre o que a gente chama de centros de atenção em rede. É sobre eles que a gente deve se debruçar quando a gente quer manipular algumas dessas ferramentas de marketing para conseguir bom efeito de marketing boca a boca. Vamos a uma definição simples. São pessoas que se comunicam com outras sobre um determinado produto, sobre a tua escola, sobre o seu serviço, além da média normal. Você tem pessoas que compram, são clientes de lá da tua escola, mas não têm por hábito falar com outras pessoas a respeito. Mas você tem outras que falam acima da média. Essas são as que a gente considera centros de atenção em rede. Algumas delas a gente classifica em 4 tipos diferentes, como normais, essas que provavelmente você tem na sua escola, pessoas comuns. Outras que nós chamamos de megacentros de atenção em rede, que significaria dizer, são pessoas que em geral têm o poder na mídia. São pessoas que até coloquei alguns exemplos para vocês aí nessa imagem. Por exemplo, pessoas que conversam unilateralmente, você não conversa com elas, você tem lá um Jô Soares, um Boris Casoy, você tem um Ronaldinho, celebridades, né? Fernanda Montenegro e por aí vai. Pessoas que têm um grande poder de massa, a rede na sua mão, e falam acima da média. Isso significaria dizer o seguinte, seria ótimo que eu, como mantenedor de uma escola, ou meu diretor pedagógico, ou uma professora, enfim, fosse entrevistado lá no Jô Soares. A chance disso acontecer é pequena, a não ser que você tenha um grande evento para mostrar, uma grande novidade, mas enfim, se isso acontecer, você tem um poder de marketing boca a boca expandido, porque ele tem um canal de comunicação realmente muito poderoso, muito forte. Você não deve esquecer desse megacentro, se você tiver a oportunidade, mas em geral ele não acontece. Há os centros especializados, e esses sim nos interessam no dia a dia da escola. Quem são eles? Se você pegasse em outros universos, você teria, por exemplo, hoje é uma grande referência na área de saúde, o Dr. Drauzio Varella. É uma grande referência do cinema, Rubens Evald Filho. Ou no português, na gramática, o professor Pasquale, na publicidade, na propaganda, o Washington Oliveto. E por aí vai. Você tem grandes figuras que são reconhecidas na sua própria área. Então, se você, dentro da área de educação, tivesse a oportunidade de colher um testemunho positivo, favorável à sua escola, favorável ao seu métier, de um grande educador, você tem um grande poder de boca a boca que se dá a partir dessa declaração dele. Se você conseguir isso, excelente. Há os outros que são sociais, que a gente chama de centro de atenção em rede social. São aquelas pessoas que falam acima da média. As festas sempre acontecem lá na casa dela, sempre que você pergunta alguma indicação, converge para aquela pessoa, todo mundo fala dela, ou simplesmente são essas das colunas sociais, as pessoas que têm o poder de reproduzir o que acontece no mundo social das pessoas. Então, preste muita atenção nesses 4 centros de atenção em rede, sendo que 2 eu diria que tem mais impacto na sua escola. Os normais, que são seus pais de aluno, seus professores regulares, são gente comum, gente como a gente. E os especializados, que são aqueles no meio que podem te gerar mais resultado. Vamos um pouquinho para frente. Vamos falar um pouquinho como é que são, então, esses centros de atenção em rede normais. Em inglês, desculpem estar em inglês isso, mas a sigla só funciona em inglês, a palavra places, ou seja, lugares, né? Onde estão essas pessoas normais que falam acima da média? E como é que elas se comportam? Quem são elas? Em primeiro lugar, são os pioneiros na adoção, aqueles que primeiro se movem a uma novidade. Ah, apareceu um equipamento novo, ele é o primeiro a ir lá e comprar. Apareceu uma peça nova, ele vai primeiro a assistir. Sempre você tem os primeiros, aqueles que se movem rapidamente para a novidade. Fique muito atento a eles, porque em geral as outras pessoas têm uma tendência a ir atrás deles. Se você descobrir esses caras na sua atividade, saiba como trabalhar com eles, porque eles ajudam a levar uma leva por trás deles, para você. Há aqueles ligados, antenados em tudo que acontece. Esses você deve trabalhar em volta, porque se eles estão muito ligados, as pessoas também prestam atenção, sabendo que eles são os portadores de novidades. Há os aventureiros, como a gente chama, principalmente note aqueles pais, aquelas crianças que viajam muito, eles têm essa tendência natural de conhecer novas culturas, passar por novas experiências, também são muito escutados por outras pessoas. É claro que aqui estamos fazendo uma caricatura, uma imagem geral, não funciona assim caso a caso, mas há uma maioria que se comporta dessa maneira, segundo os estudos apontam. Os ávidos consumidores de informação, aquelas pessoas que habitualmente leem muito, vão atrás de muita informação, são assinantes de revistas, muito expostos
a mídia são pessoas que têm uma tendência a escutar rapidamente a informação nova e passá-la adiante. São aqueles que mandam um e-mail daquilo que receberam, recortam uma notícia e mandam para outra pessoa, avisam que tal programa vai passar na televisão, enfim. Habitualmente, aqueles eloquentes, como a própria palavra diz, as pessoas que falam demais. Então, note naqueles pais, aquelas pessoas que estão por aí na porta da tua escola, aquelas pessoas que estão à sua volta, que têm uma tendência a conversar mais do que o normal, como eu estou fazendo aqui hoje, essas pessoas são aqueles alvos móveis interessantes que você deveria fazer algum trabalho em cima e que provavelmente vão falar com outras pessoas também. E as pessoas sensíveis à mídia de uma determinada maneira. Elas são abordadas pela mídia o tempo inteiro, então recebem mais informação, é natural que isso ocorra. Agora, ser um centro de atenção em rede não significa, não consiste apenas em você ter uma porção de amigos, mas também saber com quem esses amigos estão relacionados. Não adianta você achar, esse cara tem um monte de amigos, mas amigos que não interessam para a minha atividade escolar. Então, eu preciso de alguém que esteja em ambientes, conectado a ambientes que sejam interessantes para nós. Enfim, um exemplo disso se dá, olha, nem sempre é influenciável, é fácil se influenciar quem é influente. Quem está dizendo isso é um ex-presidente da Apple Computer, portanto, alguém de peso, alguém relevante. É muito difícil você trabalhar convencimento daquelas que são em torno de 10% a 15% as pessoas mais influentes, mas é necessário que você faça isso. Já já a gente vai dar um exemplo especificamente da escola, de como é que isso funciona.